Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, cumprirá minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos e a ele e nele habitaremos. Quem não me ama não cumpre minhas palavras. E a palavra que ouvistes de mim não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos disse isso enquanto estou convosco. O valedor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não vos perturbeis, nem vos acovardeis. Ouvistes que vos disse que vou e voltarei para visitar-vos. Se me amasseis, vos alegraríeis de que eu vá ao Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse isso agora, antes que aconteça, para que creais quando acontecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o sexto domingo da Páscoa. Aos pouquinhos, vamos nos aproximando do encerramento desse tempo riquíssimo, o tempo pascal, que ocorrerá dentre 2 domingos da grande solenidade de Pentecostes. E o Evangelho de hoje, de João, continuamos nos capítulos mais importantes e profundos do Evangelho de João, hoje o capítulo 14. Jesus é indagado por Judas Iscariotes do porquê que a salvação que ele veio impetrar no mundo não era manifesta a todos de maneira clara. E a resposta está aqui. Jesus, um pouquinho antes, já estava falando as mesmas coisas. Que ele veio para cumprir a missão que o Pai lhe deu. Que a sua vontade é a vontade do Pai, aqui recordamos a Torá, os mandamentos, a vontade, o caminho da vida, um jeito de viver muito específico que nos faz, então, sermos reconhecidos como filhos de Deus e agora à luz de Cristo, cristãos, cumprir os mandamentos. Guardar os mandamentos é buscar revisar a própria vida, mudar a mentalidade que temos sobre a vida, sobre as relações, sobre nós mesmos, a fim de que sejamos testemunho vivo. E isto é expressão de amor a Jesus. Se guardares os meus mandamentos, então eu e o Pai habitaremos em ti. Aqui é a ideia da casa, da habitação. Estamos neste mundo como que peregrinos. A nossa casa, por excelência, não é essa. A nossa casa é Deus. Viemos do seu coração, do seu amor, que se revelou a nós. E é Ele que agora, nesse tempo de trânsito, nesta caminhada, nessa jornada que temos, a nossa vida, quer já habitar em nós, como prenúncio do que um dia será. Um dia poderemos para a eternidade habitar na casa do Senhor. Só que nesse tempo de provação, em que muitas vezes se torna muito difícil, por vários motivos, guardar os mandamentos, cumprir a vontade do Senhor, aqui vem então a grande graça que Jesus já anuncia aos seus, falando já da sua morte, que em breve ocorrerá na cruz, a ressurreição, mas quem virá então depois dele? O valedor, o Espírito Santo, o Consolador. E entre tantas traduções belíssimas de Paráclitos, que é do grego, Espírito Santo, também podemos tirar a ideia de alguém que tem uma grande influência por quem é diante do Pai. Então temos o defensor, este que conduz a vida da igreja e também conduz a vida de cada cristão batizado, o Espírito Santo que age em nós e através de nós. Mas antes de agir para os outros, antes de querermos ser testemunhas para os outros, devemos buscar a reforma interior. E uma casa que não é reformada está fadada à sua destruição. É preciso, nesse tempo pascal, que já vai atingindo o seu ápice, então querermos um pouco mais esta relação de abertura da nossa parte para que Ele venha habitar em nós, o próprio Deus Trindade. E não ter medo nem esmorecer, por mais que seja algo muito humano, pois não estamos sozinhos nessa jornada. Entre o ideal da nossa vida que queremos atingir e o real, há um caminho. E continuamente estamos nesse caminho, mas não sozinhos.
Lembremos então desta grande presença que Jesus, que após subir aos céus deixa a igreja, o Paráclito, o Espírito Santo, e também que sejamos nós uns para os outros, como que, na tradução que fiz antes de Paráclitos, como que testemunhas que pela vida podem também interceder com boa influência diante de Deus na vida concreta daqueles que caminham comigo. Ou seja, enriquecer as relações que hoje tenho com o pequeno processo de crescimento que vou obtendo, e tornando cada dia uma pessoa não um pouco melhor no sentido de quantidade, de ter mais dons, de ter mais coisas, mas uma pessoa com uma profundidade maior de vida, com uma visão mais abrangente e com a perspicácia de entender de que sempre há como acrescentar aonde estou, com a busca incessante de conversão. Guarde então, queridos irmãos e irmãs, nesta bela celebração do domingo, do sexto domingo da Páscoa, esta certeza que o próprio Jesus disse. Não tenha medo, não esmoreça, pois o defensor veio já em nosso socorro. Que possamos então querê-lo na nossa vida. E agora, concluindo aqui a reflexão, tocando muito a vida prática, creio que todas as nossas pregações devem tocar alguns pontos muito práticos da vida. Na igreja, quando falamos do defensor, do Espírito Santo, do Paráclito, nós recebemos este grande dom da filiação divina no batismo por ação do Espírito Santo. Ou seja, nos tornamos filhos do Pai na pessoa de Jesus pela ação do Espírito, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Agora, o sacramento da crisma, da confirmação, que nós recebemos, ali nós recebemos o dom do Espírito Santo, que se desdobra em 7 grandes dons e inúmeros frutos. Mas isso é para aqueles que buscaram o sacramento da crisma. Então, querido irmão e irmã, se você ainda não tem o sacramento da confirmação da crisma, vá à sua comunidade, vá à sua igreja, faça o processo catequético necessário e receba, pois dessa maneira você poderá, com muito mais força e ânimo, dar prosseguimento à caminhada da salvação, do testemunho e, de novo, de ser anunciador de Jesus Cristo. Não te esqueças, na nossa Igreja Católica, a Igreja de Cristo, a grande graça dos sacramentos, o sacramento da Crisma. Busque, se informe e divulgue para outros também. Que o Senhor Jesus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.